Olá, meus amigos, tudo bem? Olha só, minha gente, eu quero falar desse caso do Banco Santander, que fez uma exposição sobre outras formas de prazer, de gosto, de expressão erótica, de expressão do amor eros, formas estranhas ao senso comum, à normalidade, à normalidade genital, vamos dizer assim, né? Expressões que vão além da normalidade genital, né? Que é a do encontro do macho e da fêmea, né? Que é a expressão heterossexual, quer dizer que tem a ver com a homossexualidade, parafilias como a zoofilia, não é? Eu quero fazer uma comparação, minha gente, desse caso do Banco Santander com o episódio daqueles ataques terroristas, múltiplos ataques terroristas, utilizando aviões por parte dos muçulmanos, não é? Lá nos Estados Unidos, há 16 anos atrás, no dia 11 de setembro, aqueles ataques terroristas que aconteceram no centro de Manhattan e no Pentágono, né? Entendeu, minha gente? E tudo isso, minha gente, que culminou naqueles ataques terroristas nos Estados Unidos, tudo isso, minha gente, é fruto da nossa sociedade liberal, decadente, que coloca um conceito moderno de liberdade, né, como uma ideologia, o liberalismo, quer dizer, a busca da liberdade sem perguntar liberdade para quê, né? Para que você quer a liberdade, se não for para um bem, né? E o bem, minha gente, o bem que seja o bem comum, o bem de uma comunidade, né? E não um bem subjetivista, estupidificante, como se o homem ele fosse desgarrado do mundo, do universo, da realidade, ele fosse como a ideia do cogito cartesiano, né? O homem só sabe que ele existe porque ele pensa, quer dizer, ele não tem uma relação orgânica, uma relação normal, sã, mentalmente sã, não é? Com a sua comunidade, com o mundo. O mundo, Deus, as pessoas que sabem que esse homem existe, minha gente, não é? Ele não precisa fazer um esforço absurdo de dúvida metódica, de dúvida radical, de dúvida de tudo. E por incrível que pareça, o homem o eu cartesiano de René Descartes só não deixa, minha gente, de duvidar da própria dúvida, né? Como diria o grande filósofo Wilhelm Flusser, né? Então, minha gente, tanto os ataques terroristas
do 11 de setembro mostram a decadência da nossa sociedade, quanto da nossa sociedade liberaloide, que coloca a liberdade como uma ideologia, um ismo, mais um ismo, né, no mundo, né, que é o liberalismo. Isso, minha gente, abre os flancos para que o Islã assassino, e o islamismo, né, sempre foi assassino desde a época de Maomé, né, é uma religião de bandidos, como mostra Santo Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios. Eu até tenho essa obra aqui em casa, a Suma contra os Gentios, é em 2 volumes, é gigante, não é? E essa exposição no Banco Santander é uma expressão, minha gente, dessa decadência da nossa sociedade ocidental, que coloca o dinheiro acima de todas as coisas, né? O dinheiro, o hedonismo, a busca do prazer, de qualquer jeito, de qualquer maneira, mesmo que explorando a zoofilia, a pedofilia, você abusar sexualmente de crianças, abusar de um cachorro, abusar de um negro, como mostrou lá na exposição, minha gente, um negro sendo abusado sexualmente, né? O abuso de um pobre de um bicho, né? Um pato, um marreco, um cachorro, né? Então, minha gente, tudo isso é um absurdo, isso é fruto da nossa sociedade ocidental decadente, liberaloide, liberalista, que opta pelo liberalismo, uma sociedade que não entende o fim da liberdade, que é um bem. Você luta pela liberdade com força, com convicção, em nome de um bem. E um bem que é, na verdade, o bem comum de toda a humanidade, de toda a tua sociedade. Não é? Não o bem de um homem, de uma criatura humana desgarrada de sua comunidade, de sua família, de sua religião tradicional, como as grandes religiões tradicionais. A gente poderia até incluir o Islã, né? Mas sobretudo o cristianismo, né, católico, o judaísmo, né, o budismo, o hinduísmo, que criaram grandes civilizações, né? Quer dizer, uma liberdade louca, o eu cartesiano, né, o cogito ergo sum, eu duvido de tudo, a dúvida metódica, a dúvida radical, menos a dúvida, o que só não ocorre é a dúvida da própria dúvida, acerca da própria dúvida. Mas será que eu devo duvidar tanto assim? E se eu coloco a dúvida como um absoluto, eu já tenho uma certeza, a própria dúvida, o que é uma contradição lógica, não é, minha gente? Então é um absurdo a filosofia moderna de René Descartes, a modernidade, né, o liberalismo, isso tudo é uma maluquice, né? Entendeu, minha gente? Quer dizer, o homem duvida, talvez fingindo que está duvidando, né? Porque o mundo é algo que nos fere, que nos toca, que nos constrange, né? Talvez o René Descartes, minha gente, ele tenha sido sempre um grande fingidor, né? Ele sempre fingiu que ele duvidava de tudo, né? Ele foi enganado pelo gênio mau, né? Ele foi derrotado pelo gênio mau, pelo diabo, né? Então, minha gente,
esse eu cartesiano, esse liberalismo, não é? Esse homem desgarrado da busca do bem comum ao que é digno do homem buscar como o bem, como o que seja o bem e o sumo bem. Minha gente, o homem atomizado numa sociedade massificada, né? Como diz o meu grande conterrâneo daqui de Belém, o Conde Lopé de la Villanueva, né? Que eu tenho severas críticas com relação a ele, em relação a alguns pontos. Mas ele, nos vídeos dele sobre esse episódio da exposição blasfema e imoral, nojenta, absurda do Santander, ele acerta. Para uma sociedade massificada, essa nossa liberaloide, liberal, moderna, que só busca o dinheiro, né? Atomiza o indivíduo, desgarra o indivíduo de uma concepção verdadeiramente humana, verdadeiramente universal. Que descarta a reflexão profunda, séria, em nome de um voluntarismo, em nome de uma empirismo individualista fragmentado, né? Que é a essência do próprio liberalismo e que leva o Ocidente à desgraça, à decadência, né? Como a gente viu isso se expressar há 16 anos atrás nos ataques terroristas, as Torres Gêmeas, as Twin Towers, o World Trade Center, lá em Manhattan, no centro de Manhattan, em Nova York, na capital do estado de Nova York, e lá no Pentágono, né? Isso abre os flancos, essa decadência do Ocidente, para a morte, para a destruição, como a gente viu, aquelas dezenas de milhares de pessoas que morreram violentamente, terrivelmente, né? Incluindo os pobres, loucos, terroristas muçulmanos que se imolaram lá pela loucura jihadista, pela loucura wahhabita, né? Aquela facção radicaloide, radical, terrível, extremista do Islã, né? Eu até, minha gente, no dia 11 de setembro, enquanto o pessoal discutia esse negócio do Santander, né? E na igreja que eu frequento, a Capela Nossa Senhora de Lourdes, nenhuma palavra, nenhuma oração pelas almas das pessoas que morreram e que estão no purgatório padecendo, depois de morrerem, depois de terem sido tragadas para o outro mundo por causa daquele ataque terrorista, da morte violenta que tiveram. Nenhuma oração por eles. Eu orei por eles, orei pela alma deles e peço para que vocês orem pela alma das pessoas que padecem no purgatório e que foram para o outro mundo violentamente depois dos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001 lá nos Estados Unidos. Oremos por essas almas. Fruto do liberalismo, fruto do cartesianismo moderno, ocidental, absurdo. Tá certo, minha gente? Então era esse paralelo que eu queria fazer entre o 11 de setembro de 2001 e a exposição blasfema contra a Santa Madre Igreja Católica, contra o cristianismo, contra Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá no Banco Santander do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tá certo, minha gente? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço e que Deus vos abençoe.